Thomas Piketty, O Capital do século XXI. 300 anos de capitalismo, o liberalismo econômico e o neoliberalismo, produzindo filas intermináveis de miseráveis pelo mundo. Portanto, apenas no final do século XX e início do século XXI, poucos países aconteceram uma relativa equalização social através do Estado social liberal. Thomas Piketty escreveu um magnífico livro, O Capitalismo do século XXI. Desenvolveu uma análise crítica do nascimento e evolução do capitalismo, da superação do antigo regime à criação do Estado moderno. Portanto, uma análise crítica e histórica, demonstrando que em mais de 300 anos, qual o verdadeiro objetivo do capitalismo em todas as suas fases históricas, objetiva tão somente a concentração da renda e a produção da pobreza. Piketty revela que a natureza do capitalismo não é resolver os problemas sociais, entretanto, agravá-los na produção interminável da miséria. Alguém a acreditar no liberalismo econômico, hoje neoliberalismo, sendo um trabalhador o mais absoluto imbecil, reflete o grande filósofo e economista francês. Não é da natureza do capitalismo ter preocupações sociais. Todo neoliberal é, por essência, um anti-humanista. O Estado moderno, propulsor do capitalismo, produto em outro instante da filosofia iluminista, em um segundo momento substanciou-se no liberalismo econômico, filosofia econômica a qual possibilitou a Revolução Industrial. O grande elaborador da filosofia liberal econômica, Adam Smith, 1723 a 1790. Seu pensamento influenciou Marx e Hegel, entre outros, posteriormente. Não é possível entender o capitalismo sem compreender a epistemologia de Smith. O liberalismo nasceu
como crítica ao mercantilismo, a proteção do mercado pelo Estado, as práticas de monopólios. Portanto, a defesa veemente do mercado produtivo, sendo o mesmo responsável pelo desenvolvimento das nações. Pensamento de Smith. Entretanto, quando surgiu o neoliberalismo pela primeira vez, em 1870, formulando uma crítica ao liberalismo clássico na substituição da teoria de Smith do valor-trabalho pela teoria da utilidade do trabalho, consistindo na seguinte ideia: apenas o mercado deve ser o regulador do desenvolvimento econômico na extração do lucro. Karl Marx percebeu tal perspectiva e escreveu a sua teoria a respeito da mais-valia, que, em síntese, consiste em compreender a riqueza como produto do roubo legalizado pelo Estado, o salário não pago pela riqueza produzida. Diante das crises constantes do capitalismo, o neoliberalismo de 1870 foi esquecido, surgindo outras doutrinas, entre elas o keynesianismo. Devido ao fracasso tanto do capitalismo como do socialismo, surgiu uma nova doutrina, o social-liberalismo. Desenvolvimento econômico no capitalismo com equalização social, uma junção econômica de Smith e Marx. Com efeito, em reação ao novo modelo social de desenvolvimento, a retomada do neoliberalismo de 1870, todavia reformulado pela Escola de Chicago, como principal teórico Milton Friedman, entre outros. A ideia de proteção do mercado, ao mesmo tempo em defesa do capitalismo, denominado de capitalismo rentista, em que o dinheiro produz riqueza, não apenas o trabalho. Esse é o aspecto mais terrível do capitalismo produtor de milhões de miseráveis, ideologia incorporada no direitismo brasileiro. No século XXI, existem apenas duas filosofias econômicas: o neoliberalismo e o social-liberalismo. O social-liberalismo, desenvolvimento econômico com a divisão da renda, norte da Europa, Alemanha, Inglaterra, França, Canadá, Austrália, Japão,
Coreia do Sul e Portugal. Nesses países, a pobreza foi solucionada. Entretanto, nas economias neoliberais, a miséria continua como subproduto do desenvolvimento econômico. Em síntese, para Piquet, todos aqueles que não estão na trajetória do desenvolvimento econômico com equalização social são defensores do neoliberalismo, os construtores da barbárie e da anticivilização. Edjar Dias de Vasconcelos,